grande. Tem duas coisas da história do Eduardo aqui, cara. Primeiro, é a importância do treino, né? Assim, e aí, de novo, né? Vamos ficar com a versão espiritual e a não espiritual, né? A importância do treino é a seguinte, ele treinou muito, cara. Ele treinou muito sobre como entregar conteúdo, como fazer um vídeo, como fazer um bom conteúdo, como reter as pessoas, né, no que ele produziu, durante muito tempo, num nicho que não dava dinheiro para ele. E ele treinou tanto a ponto de, no momento que apareceu uma oportunidade para falar sobre algo de finanças, ele já estava preparado para poder fazer um conteúdo num nível que fosse ser a porta de entrada para ele, para o mercado. Então ele treinou sem ganhar dinheiro até o momento que ele fez algo num nicho, né, um pouco mais fértil, digamos assim, e aí ele deu muito certo. Mas antes disso, ele treinou durante muito tempo. Né? Então, o que a gente tira disso? É que às vezes a gente está sendo preparado sem perceber para algo que a gente nem sabe que ainda vai acontecer. Né? E às vezes a gente negligencia o treinamento porque a gente acha que não tem sentido nesse esforço que a gente tem. Né, nessa generosidade, nesse momento que a gente está agregando valor de alguma forma, né? Então não negligencie o treinamento. Né? Passou muitos anos treinando. Deixa eu falar, eu não quero espiritualizar as coisas porque não é o objetivo disso aqui, né? Mas ainda dentro disso que você está falando, uma vez eu li um livro da hora chamado Davi. E o autor, ele fala sobre o Davi, que matou o gigante, Golias e tal, né? Aí ele fala sobre como, na época que o Davi era um pastor de ovelhas, provavelmente ele ficava lá, coçando embaixo da árvore, sei lá, talvez ele pegava uma pedrinha, tacava aqui, pegava outra pedrinha, tacava, deixa eu tentar acertar aquele lá, deixa eu tentar fazer aquele bagulho que a pedra fica em cima do rio, dando vários pingos, né? Não sei, mas essa habilidade de ser bom atacando pedra transformou ele num rei. Tipo, foi isso que fez ele matar o gigante Golias, meteu três pedradas na cabeça do peão, você vê, né? E era um negócio que entra nisso que você tá falando. O tempo anterior de Davi, talvez ele falou, pô, que saco, velho, ser pastor de ovelha, mano, baita bagulho chato do caramba, meus irmãos tudo guerreiro, soldado lá, e eu aqui cuidando de ovelha, tacando pedra aqui. E foi exatamente o que ele precisou para se tornar o rei, né? Então, entra nisso, né? Não desprezar as coisas, as oportunidades que a gente tem no dia que a gente tá fazendo, né? Tem um propósito, né? E pode ser que hoje não, mas lá na frente sim, né? É verdade. Quer ouvir mais uma história de espiritualidade ou não? Pode falar. É aquela lá da... Teve uma aí recente da Mega Sena aí, cara. Teve uma da Mega Sena, mandei até pro Kaique. Da Mega Sena? Da Mega Sena. Não, fala você, Vou então. contar essa daí, ó. Aconteceu agora na Mega da Virada. A Mega da Virada estava acumulada em 500 milhões. Nossa, não acredito. Né? E aí a galera jogou e teve uma mãe lá que ela fez uns joguinhos, deu pro filho também fazer uns joguinhos. Aí o filho, né, era moleque, Putz, eu vi isso fez aí, uns jogos meio tipo 1, 2, 3, 4, depois ela ensinou, ele começou a fazer direito. Aí ele fez um lá e ela não registrou o negócio. Não registrou o jogo. E ela só jogou, pelo que tava lá na matéria, porque ela sonhou que tinha ganhado. Só que aí ela não registrou os jogos do filho, pelo que parece lá. E o filho ganhou, cara. Acertou os números. Só que ela não jogou os números dele, então... Pensa ele numa não deu. tristeza. E aí, tinha uma aspas lá na matéria que era assim: bom, se a gente não ganhou, não foi a vontade de Deus. Aí eu Entendeu? falei pro Lucas assim, cara, é a clássica história Do barquinho. do barquinho. A mulher se afogando, falou assim, passou um cara com um navio e falou assim, vem cá, eu vou te salvar. Ele falou assim, não, pode Cara, deixar. sonhou, velho. Jesus vai me salvar. Meu, se meu cachorro tivesse feito um jogo, você sonhou, cara, manda ver, velho. Tá ligado? Isso é foda, né? Olha aí. Agora... É que tem um negócio que o Edu falou e tem muito sentido com uma das minhas palavras para esse ano, e que é generosidade. Né? Então olha como a generosidade mudou a vida do Eduardo. Né? E eu tenho uma história muito interessante com generosidade, mas antes eu preciso contar um epílogo disso daqui. Né? Acho que eu já devo ter contado em algum lugar, mas só para resumir. No momento que eu fui batizado, né? A história muito rápida foi o seguinte, eu não sabia ainda direito o que era o batismo, né? E aí eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu devo ser batizado? E no outro dia, uma pessoa apareceu com um celular e mostrou, e falou, nossa, eu não sabia que era para você, mas eu escrevi isso e vim para cá para te mostrar isso. Aí, o que é isso? E aí ele mostrou escrito, e tinha a data que ele tinha escrito, eu tenho um print disso, ele dizendo assim, poxa, em verdade vos digo que só quem nascer de novo da água e do Espírito
né, poder entrar no reino dos céus? Em resumo, ser batizado. Eu falei, caraca, então Deus me respondeu. Né, muito rápido. E aí, então, eu já entendi que eu precisava ser batizado. E enquanto eu já tinha decidido isso, que era um direcionamento de Deus, eu comecei a estudar sobre o que era batismo. Beleza. Então, comigo, as coisas com Deus têm acontecido dessa forma. E agora, falando sobre generosidade, aconteceu uma nova. Eu não sei se foi para vocês. Eu acho que não. Quando começou agora, né? Eu fui para Israel pela segunda vez no Sim. final do ano passado. E eu fui junto com o Kepler e algumas outras pessoas, né? Foi o Cláudio Duarte, foi uma galera legal. E aí a gente foi visitar várias startups, falar de negócios, e a gente também foi fazer o nosso tour de espiritualidade, digamos assim, né? É muito legal. E aí, o Kepler me convidou para ir na viagem. E o Kepler, uma pessoa muito generosa, ele não queria deixar eu gastar nada. Eu não queria deixar eu gastar nada. Ele me deu um bolinho de shekels, assim que eu cheguei. Aí ele falou, toma aqui. Me deu no aeroporto. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, que isso? Ele falou, toma aqui, ó. É seu, você é meu convidado, te tratar bem e tal. Eu falei, porra, tá bom, né? Um bolo de shekels, assim. Eu não sei, devia A ter... moeda do local lá. devia ter uns, sei lá, $1.500, talvez, alguma coisa assim, né? Se fosse converter. Aí eu peguei, ficava com esses shekels no bolso. Aí todo dia a gente ia lá, tinha um passeio, tinha alguma coisa, alguma visita, a gente ia em algum lugar. Aí eu queria pagar. Aí ele falou, não, você não vai pagar. Eu falei, caraca. Aí chegava de novo, eu vou pagar. Você não vai pagar. Vou pagar, você não vai pagar. Aí eu tentava pagar escondido. Aí você não vai pagar. Eu não deixava pagar nada. Nada. E eu lá vivendo assim, poxa, hotel incrível, experiência incrível, tudo incrível. E eu não pagava nada. Aí chegou no penúltimo dia, a gente foi visitar um lugar, uma igreja e tal. Aí tinha um negócio de oferta, né? Oferta, que é aquilo que você geralmente oferta, né? Para Deus, para alguma causa, alguma coisa sentindo no coração. Aí eu peguei todo o cheque que estava no meu bolso, eu falei, cansei. Não posso gastar nada, então eu vou ofertar tudo isso. Tum! No que eu botei esse dinheiro, esses $1.500, mais ou menos, né? Sei lá quantos cheques eram. Eu senti no meu coração exatamente o seguinte. É muito fácil doar o dinheiro dos outros. Você tem que doar o seu. E eu senti isso muito nítido. E aí passou 2 minutos. A gente estava numa turma, né? Aí uma mulher que estava lá, chamada Patrícia, ela estava assim, aí estava todo mundo olhando para o mesmo lugar. Essa Patrícia olhou para trás assim, ó. Olhou para mim. Aí ela veio andando até mim. Ela fez umas perguntas muito estranhas. Ela falou assim, ó. Você é um ofertante no reino de Deus? Aí eu olhei. Eu falei, sim, né? Eu faço algumas ofertas assim esporádicas e tal. Fiz, né? Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, mas você tem sido generoso? Aí eu falei assim, aí eu olhei pra cima, pensei. Falei, perto do que eu poderia ser, eu acho que não. Aí ela começou a chorar. Chorar muito, imediatamente. Ela falou assim, eu senti de Deus, Deus mandou eu vir aqui te perguntar isso e dizer que a minha vida mudou quando eu comecei a ser mais generosa. E quando isso aconteceu, eu tinha acabado de fazer essa oferta, entendido que a palavra pro meu ano era ser mais generoso. Então, o que isso mexeu comigo? Isso mexeu comigo num questionamento que eu estava me fazendo sobre se eu devo dar o dízimo e se eu devo ofertar mais. Era essa a pergunta que eu tinha feito um dia antes. E aí eu entendi que sim, que eu precisava ser mais generoso, que eu precisava fazer mais esse tipo de coisa, mas ainda não entendi um pouco do conceito disso. Então, de lá para cá, o que eu fiz? Eu comecei a ser muito mais generoso que eu era, sem saber ainda exatamente o porquê, e agora eu estou no processo de estudo e aprofundamento sobre esse assunto especificamente. Então, eu quis compartilhar isso pelo fato de a generosidade ter mudado sua vida. Da hora. E eu ter recebido uma palavra sobre o quanto mais eu devo ser generoso. E o quanto isso daqui, de fato, é um princípio, um mover importante na nossa vida. Né? Legal demais, né? Cara, mas eu acredito que, tipo, cara, crendo alguma coisa ou não, ser generoso com alguém, cara, dá um... É universal, né? Dá é uma paz no coração, é uma coisa, sabe, diferente. Pô, eu... Acho que o Lucas já sabe, tipo, às vezes eu vou na periferia lá ver uns amigos que de lá. Cara, já dei, tipo, cadeira pra salão de amigo, já dei, tipo, computador, já dei algumas coisas que, tipo, me tocou. Eu falei assim, cara, tem que ter uma cabeça consciente. Tem que ter uma cabeça pra usar. Então, a primeira coisa que eu penso é assim, e nisso eu sou meio radical. Tudo que você parcela se torna uma dívida. Tipo, quanto que tá essa água aqui? É R$100. Faz em 10. Se tornou uma dívida, porque a dívida é o quê? É o que você tem e não pagou tudo. Né? Então, eu considero dívida qualquer coisa que você tem e não pagou ainda. Só que aí tem dívidas enormes, tipo um financiamento imobiliário, e tem uma coxinha aqui que eu comprei na recepção aqui, por exemplo. Né? Então, são vários tipos. Você tem que tomar cuidado para não se viciar em fazer dívidas
E hoje em dia a mídia ajuda muito nisso, com esse papo de não, parcela que aqui isso não vai ter juros. Não, parcela porque depois você antecipa. E isso aqui, galera, desculpa se vocês não concordarem, tá? Mas é o que eu falo. O meu canal, eu falo pra pobre. Então, nenhum desses benefícios eu tô nem aí, velho. Não. Se você parcelar, você ganha milha. Que se lasca essas milhas aí, cara. Para de fazer dívida, caramba. Não, porque se você parcelar aqui, depois você antecipa e ganha desconto. O cara vai fazer tanto parcelamento que depois ele não vai ter dinheiro nem para pagar a dívida, nem para antecipar. Ou então, não, em vez de comprar aqui por R$1.000, você compra em 10, aí os 900 você investe. Não, o cara não vai investir, mano. Tipo, a maioria, pelo menos, não investe. Aí, tipo, ele em vez de pagar à vista, ele vai se endividar, com um bagulho que normalmente tem juros absurdos. O dinheiro que era para ele investir, ele vai comprar com outras coisas e vai gastar. Duda, eu ganho 2 pau e minha fatura de cartão de crédito é 800. Eu falo, mano, como, velho? Como que metade do teu salário quase tá no cartão, mano? Não faz isso, pelo amor de Deus, né? Então, a minha dica primeira é rasga essa desgrama do cartão de crédito até a sua vida se equilibrar, pelo menos, né? Só que eu sei que tem pessoas e pessoas. Tem gente que realmente não tem como. Tá desempregado, perdeu alguém por causa de Covid, sei lá, e tá lascado. Mas tem muita gente que é simplesmente viciada em fazer dívida, né? Então, eu falaria para prioridade, quitar, porque as dívidas são muito caras, né? E aí o pessoal fala, Duda, aí vocês me falam se vocês concordam com esse raciocínio que eu vou falar. Posso investir estando com dívida? Não. Eu falo não. A não ser que a sua dívida seja um financiamento imobiliário que vai demorar 10, 20 anos. Mas se você está todo lascado nas dívidas, para que você vai querer investir tua grana num lugar que rende 10% ao ano, enquanto você tem uma dívida que está te roubando 10% ao mês? Entende? Tipo assim, os juros do cartão de crédito é mais alto do que muito mais alto do que a rentabilidade do investimento. Então, eu digo assim, se você tem umas dívidazinhas, teu limite tá zoado, juros do cartão e tal, cara, não esquenta com investir agora. Zera a tua vida.